Olá meus amigos do canal TCG, como é que vocês estão? Espero que estejam bacanos. Portanto, mais uma vez eu trago-vos aqui uma coisa que vos tinha dito que se calhar não ia fazer mais, mas pá, olhem, pela boca morre o peixe e cá estou eu. Portanto, eu tinha-vos dito que não ia fazer mais decks de Magic, está mal, claro que fiz. Portanto, eu neste momento já vou com 19 decks, pá, não sei se vou para o meu 20º, mas pronto. Temos mais um deck de Commander para vos mostrar. E vamos ter mais outro que eu ainda não trago tão cedo porque ainda não está terminado. Faltam uns upgradezinhos que vão chegar e depois eu mostro-vos o deck. Mas pronto, este já está. Foi um deck que eu decidi fazer porque pá, tinha metade de um Precon que usei para montar o meu deck tribal de demónios que ficou só a existir. E portanto eu decidi pegar nele e fazer aqui um deck interessantíssimo. Portanto cá vamos nós, sem muitas demoras. Este é o meu deck de Cascade de Warhammer. Portanto, temos o nosso Commander Abaddon The Spoiler, ok? Custa a módica quantia de 5 de mana, com as combinações de cores de Mountains, Swamps e Ilhas, e 2 manas Colorless. Ele é um Astartes Warrior com Trample, uma 5/5, e no texto diz: Mark of Chaos Ascendant. During your turn, spells you cast from your hand with mana value X or less have Cascade, where X is the total amount of life your opponents have lost this turn. Portanto, este Abaddon, o que é que faz? Sempre que vocês dão dano aos vossos oponentes, esse dano é somado e dá Cascade X. O que é o Cascade? O efeito de cascata, ainda não falamos sobre isto aqui por acaso neste canal, é basicamente um efeito em que vocês vão buscar algo ao deck, ou seja, exilam cartas do topo do deck até bater numa carta com mana value inferior ao Cascade, ou número de Cascade, e colocam-na diretamente no Battlefield, ok? É muito parecido àquilo que faz o Pantlaza da Sun Favorite, o meu Commander de dinossauros, mas é um bocadinho diferente. No caso do Abaddon, ele dá isto a todas as cartas que vocês têm na mão e tem a ver com a vida que os oponentes perdem, ok? Portanto, vamos a carta a seguir. Portanto, temos Gaiadrone Dihada. Portanto, ela custa 4 de mana. Entra com 4 loyalty counters e diz Protection from permanents with corruption counters on them. Portanto, ela basicamente tem proteção às permanentes com corruption counters. E depois diz mais um: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Put a corruption counter on up to 1 target creature or planeswalker. Ok? Portanto, basicamente ele dá um ping, toda a gente perde 2 de vida, vocês ganham 2 de vida, e metem um corruption counter numa target creature ou planeswalker e ficam imediatamente com proteção a essa criatura. Depois, menos 3, gain control of target creature or planeswalker until end of turn. Untap it and put a corruption counter on it. It gains haste until end of turn. E depois, menos 7, gain control of each permanent with a corruption counter on it. Portanto, basicamente ganham controle de todas as criaturas com corruption counters, ok? Depois temos uma criatura, a nossa primeira criatura do deck, Stormfist Crusader, ok? 2 de mana e está organizado por criaturas, sorceries, etc. Portanto, já lá vão. Stormfist Crusader custa 2 de mana, é uma 2/2 com menace e diz: At the beginning of your upkeep, each player draws a card and loses 1 life, ok? Portanto, isto está não só o ping a toda a gente, eles sacam cartas e vocês também. Depois, onde é que ele anda? Está aqui. Tzaangor Shaman, ok? Custa 4 de mana, é uma 3/3 com flying. E diz: Whenever Tzaangor Shaman deals combat damage to a player, copy the next instant or sorcery spell you cast this turn. When you cast it, you may choose new targets for the copy. Ok? Bastante boa esta carta. Depois temos outra criatura. Twilight Prophet. Custa 4 de mana, é um vampiro 2/4 com flying e ascende. O que significa que se vocês controlarem 10 ou mais permanentes quando esta criatura entrar, neste caso ele dá-vos a City Blessing. Aliás, não é quando ele entrar, é quando ele existe em campo, dá-vos a City Blessing para o resto do jogo, ok? E depois diz: At the beginning of your upkeep, if you have the City Blessing, reveal the top card of your library and put it into your hand. Each opponent loses X life and you gain X life, where X is that card's mana value. Portanto, mais um ping. Depois temos mais uma criatura, Thunderclap Drake. Esta é do novo deck de Strixhaven. Custa 2 de mana, é uma 2/1 com flying e diz: Instant and sorcery spells you cast cost 1 less to cast. E depois 3 de mana, pagam. Sacrifice this creature when you next cast an instant or sorcery spell this turn. Copy it for each time you've cast your commander from the command zone this game. You may choose new targets for the copies. Bastante boa.
Depois temos... Oi. Aqui está ela. Stormcatch Mentor, ok? Uma lontra, custa 2 de mana, é uma 1-1 com haste e prowess. Significa que quando vocês castarem uma Instant or Sorcery, ele ganha mais um até ao fim do turno. E depois, Instant and Sorcery Spells you cast, cost 1 less to cast. Portanto, mais um cost reducer. Depois temos... Aqui está ela. Arutha Mastering the Moment. É o Commander do novo deck Prismari de Strixhaven. Custa 4 de mana, é uma 3-4. E diz, at the beginning of combat on your turn, if you cast an instant or sorcery spell, this turn create an XX blue and red elemental creature token with flying and haste, where X is the greatest mana value among instant and sorcery spells you've cast this turn. Bastante boa esta carta, se me perguntarem a mim. Depois, temos uma carta que já não é estranha deste canal, Rakdos Lord of Riot, custa 4 de mana, é uma 6-6 com Flying e Trample, e diz, you can't cast this spell unless an opponent lost life this turn. E depois, creature spells you cast cost 1 less to cast for each 1 life your opponents have lost this turn. É bastante boa esta carta para vos fazer castar criaturas por custos muito, muito baixos. Depois temos um novo dragão de Strixhaven, Prismari de Inspiration, custa 7 de mana, é uma 7-7 com Flying e Ward, em que o Ward cost é pagam 5 de vida, portanto têm que pagar 5 de vida se quiserem remover isto. E depois diz, Instant and Sorcery Spells you cast have Storm. O que é Storm? Sempre que castam um spell, uma Instant or Sorcery, ele basicamente copia-se a ele mesmo e faz o efeito outra vez. Okay? É bastante boa esta carta. Depois temos Pink Horror, ok? Custa a módica quantia de 5 de mana, é uma 4-4 e diz Coruscating Flames. Whenever you cast an instant or sorcery spell, Pink Horror deals 2 damage to any target. Depois Split. When Pink Horror dies, create 2/2 blue and red demon horror creature tokens named Blue Horror. With whenever you cast an instant or sorcery spell, this creature deals 1 damage to any target. Também bastante bom. Depois temos Ovika Enigma Goliath. Custa 7 mana, é uma 6-6 com Flying, Ward 3, portanto têm que pagar 3 de mana para remover e pagam 3 de vida para remover, portanto estes dois Ward costs. E diz, whenever you cast a non-creature spell, create X 1/1 red Phyrexian Goblin creature tokens, where X is the mana value of that spell. They gain haste until end of turn. Portanto, é um token generator bastante bom. Depois temos, naquele anda, está aqui, Noise Marine, custa 5 de mana, é uma 3/2, com Cascade, portanto quando ela entra faz o Cascade Effect, independentemente de terem o Abandon de Spoiler, mas neste caso é o mana value dele, portanto vão ter que exilar cartas com mana value 5 ou inferior, neste caso é 4 ou inferior, e colocam em campo. E diz, when Noise Marine enters the battlefield, it deals damage equal to the number of spells you've cast this turn to any target. É um meio removal com Cascade. Depois, Nightscape Familiar, custa 2 de mana, é uma 1/1, e diz, blue spells and red spells you cast cost 1 less to cast, portanto mais um cost reducer, e depois pagam 2, regenerate Nightscape Familiar, portanto sempre que ele for ser destruído, podem pagar 2 e ele é regenerado, ok? Depois temos Mutalith Vortex Beast, custa 6 de mana, é uma 6/6 com Trample, e diz, Warp Vortex, when Mutalith Vortex Beast enters the battlefield, flip a coin for each opponent you have. For each flip you win, draw a card. For each flip you lose, Mutalith Vortex Beast deals 3 damage to that player. Ok? Depois temos Muddle the Ever-Changing. É o segundo commander do deck Prismari. Custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz, whenever you cast an instant or sorcery spell, Muddle becomes a copy of up to one target non-legendary creature you control until end of turn, except it has Myriad. Portanto, basicamente, sempre que castam uma Instant or Sorcery, podem transformar esta criatura noutra e ela ganha Myriad, que é o que significa que quando ela ataca, cria cópias dela mesma a atacar os outros oponentes. É muito giro. Depois, Manaform Elkite, custa 4 de mana, é um dragão 4/4 com Flying, e diz, whenever you cast a non-creature spell, create an XX Red Dragon Illusion creature token with Flying and Haste, where X is the amount of mana spent to cast this spell. Exile that token at the beginning of the next end step. Depois temos Magnus the Red, custa 5 de mana, é uma 4/5 com Flying, e diz, Unearthly Power, instant and sorcery spells you cast cost 1 less to cast for each creature token you control. Muito forte. E depois, Blade of Magnus, whenever Magnus the Red deals combat damage to a player, create a 3/3 red spawn creature token. É muito forte este gajo. Depois,
Loyal Subordinate, custa 3 de mana, é uma 3/1 com Menace, e diz: At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, each opponent loses 3 life. Muito forte. Depois temos Keeper of Secrets, custa 6 de mana, é uma 6/4 com First Strike e Haste, e diz: Whenever you cast a spell from anywhere other than your hand, Keeper of Secrets deals damage equal to that spell's mana value to target opponent. Também muito forte. Depois temos Heralds of Tzentesh, custa 5 de mana, é uma 3/3 com Flying e Cascade. Portanto, neste caso, faz o efeito Cascade dele como o Noise Marine, basicamente igual. Depois temos Gutter Snipe, clássico, custa 3 de mana. Whenever you cast an instant or sorcery spell, Gutter Snipe deals 2 damage to each opponent, e é uma 2/2. Portanto, no fundo é para dar pings aos jogadores. Depois temos Goblin Electromancer, custa 2 de mana, é uma 2/2 e diz Instant and Sorcery Spells you cast cost 1 less to cast, mais um cost reducer. Depois temos, esta carta é caríssima, Exalted Flamer of Tzentesh, custa 4 de mana, é uma 2/4 e diz At the beginning of your upkeep, return an instant or sorcery card at random from your graveyard to your hand. Whenever you cast an instant or sorcery spell, Exalted Flamer of Tzentesh deals 1 damage to each opponent. Muito forte esta carta, mesmo muito forte. Depois temos Dirgur Focus Mage, custa 3 de mana, é uma 1/4 e diz Instant and Sorcery Spells you cast cost 1 less to cast. Whenever you cast an instant or sorcery spell with mana value 5 or greater from your hand, this creature becomes prepared. Depois tem uma sorcery associada que vocês podem fazer sempre que esta criatura está prepared, que é o Brain Geyser. Podem pagar X e 2 manas azuis e dão draw a X, ok? Cartas, é muito bom para basicamente terem draw. Depois temos Dark Apostle, custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz Gift of Chaos, pagam 3, the next non-creature spell you cast this turn as Cascade. Portanto, mais uma vez, dá Cascade a outra criatura, ou uma non-creature, neste caso. Portanto, outra coisa que não seja uma criatura. Creeping Bloodsucker, portanto, custa 2 de mana, é um vampiro 1/2 e diz At the beginning of your upkeep, Creeping Bloodsucker deals 1 damage to each opponent. You gain life equal to the damage dealt this way. Bastante bom. Depois temos Black Waltz Number 3, uma carta de Final Fantasy, custa 4 de mana, é uma 2/2 com Flying e Death Touch e diz Whenever you cast a non-creature spell, Black Waltz Number 3 deals 2 damage to each opponent. Muito forte. E depois ainda temos Archmage Emeritus, custa 4 de mana, é uma 2/2 e diz Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, draw a card. Portanto, neste caso, sempre que castam ou copiam uma sorcery spell, sacam cartas. Passando às sorceries, Volcanic Torrent, custa 5 de mana, tem Cascade e diz Volcanic Torrent deals X damage to each creature and planeswalker your opponent's control, where X is the number of spells you've cast this turn. Muito forte esta carta, principalmente porque tem Cascade, ok? Depois, Twin Flame, custa 2 de mana, tem Strive, portanto custa 2 mais 3 de mana para castar por cada target além da primeira. E diz, choose any number of target creatures you control, for each of them create a token that's a copy of that creature, except it has haste. Exile those tokens at the beginning of the next end step. Depois temos Throes of Chaos, custa 4 de mana e tem Cascade. E diz Retrace, you may cast this card from your graveyard by discarding a land card in addition to paying its other costs. Portanto, é uma carta que tem Cascade e que vocês podem estar sempre a castar do grave. Ela não faz grande coisa sem ser ter Cascade, ok? É giro. Depois, Surge to Victory, pagam 6 de mana e diz Exile target instant or sorcery card from your graveyard. Creatures you control get mais X mais 0 until end of turn, where X is that card's mana value. Whenever a creature you control deals combat damage to a player this turn, copy the exiled card. You may cast the copy without paying its mana cost. É muito, muito estúpido. Depois, Past in Flames, custa 4 de mana e diz each instant and sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost. Fortíssimo. Depois, Mana Geyser, ok? Custa a módica quantia de 5 de mana e diz add X mountains for each tapped land your opponents control. Também bastante forte. Depois, Let the Galaxy Burn, custa X, 5 de mana colorless e uma mana montanha.
Tem Cascade, mais uma vez, e diz Let the Galaxy burn deals X damage plus 2 to each creature that didn't enter the battlefield this turn. Portanto, também por aí. Depois temos o nosso Game Changer, Jessica's Will, custa 3 de mana e diz Choose one. If you control a commander as you cast this spell, you may choose both instead. Portanto, pagam, diz add montanhas for each card in target opponent's hand e exile the top 3 cards of your library, you may play them this turn. Depois, Fury Gale Flocking, custa a módica quantia de 10 de mana, mas diz this spell costs 1 less to cast for each instant and sorcery card in your graveyard. For each opponent, create 2 3/3 blue and red elemental creature tokens with flying that attack that opponent this turn if able. They gain haste until end of turn. Depois, Deny Reality, custa 5 de mana, tem Cascade, e diz Return target permanent to its owner's hand. Portanto, mais uma com Cascade. Depois, Dance with Calamity, custa 8 de mana, e diz Shuffle your library. As many times as you choose, you may exile the top card of your library. If the total mana value of the cards exiled this way is 13 or less, you may cast any number of spells from among those cards without paying their mana costs. Muito bom. Depois, Creative Technique, custa 5 de mana, tem Demonstrate. Portanto, when you cast this spell, you may copy it. If you do, choose an opponent to also copy it. Shuffle your library, then reveal cards from the top of it until you reveal a non-land card. Exile that card and put the rest on the bottom of your library in a random order. You may cast the exiled card without paying its mana cost. Portanto, podem dar isto de borda a um jogador e copiam-na. Temos uma das melhores sorceries deste deck, eu adoro-a. Call Forth the Tempest. É uma carta de Senhor dos Anéis, é caríssima. E custa a módica quantia de 8 de mana. Tem Cascade, portanto faz Cascade 2 vezes, e diz Call Forth the Tempest deals damage to each creature your opponents control equal to the total mana value of other spells you've cast this turn. Portanto, ela faz Cascade, portanto vai castar 2 spells à partida, que não são lands, soma o mana value e dá esse dano a todos as criaturas que os inimigos possuem em campo. Muito forte. Blasphemous Act, neste caso é um board wipe, custa 9 de mana, mas diz This spell costs 1 less to cast for each creature on the battlefield. E diz Blasphemous Act deals 13 damage to each creature. É um board wipe clássico. E depois temos Abstract Performance, custa 6 de mana e diz Exile the top 4 cards of your library in a face down pile, then exile the top 4 cards of your library in a face up pile. An opponent chooses up one of those piles. Put that pile into your graveyard, look at the cards in the other pile. You may cast a spell from among them without paying its mana cost. Put the rest into your hand. Muito forte também esta carta. Depois temos artefactos. Espera lá que tenho que vir aqui abaixo. Portanto, Talisman of Dominance. Não é este print, não interessa. Custa 2 de mana. E diz dá uma mana colorless ou dá uma ilha ou um swamp se levarem um de dano. Depois temos... Oi? Está difícil isto. Ok. Talisman of Creativity. Também não é este print, não interessa. É o do Warhammer. Custa 2 de mana. 2 manas colorless. E dá uma ilha ou uma montanha. E dá-vos um de dano. Neste caso. Depois temos... Está aqui. Sol Ring. Basicamente é um staple. Custa uma mana colorless. Dá 2 manas colorless quando não tap. Temos... Aqui este nosso amigo. Deixa lá ver se eu consigo pô-la. Resonating Loot. Custa 4 de mana e diz Lands you control have add 2 mana of any one color. Spend this mana only to cast instant and sorcery spells. E depois draw a card. Activate only if you have 7 or more cards in your hand. É ok. Depois temos... Ok. Lightning Greaves. Também é um staple. Custa 2 de mana colorless. E diz Equipped Creature has Haste and Shroud. Custa 0 a equipar. É boa. Shroud é para não serem targeted por abilities. Depois temos aqui outro artefacto. Cryptolith Fragment. Custa 3 mana colorless. Entra tapped. Mas quando lhe dão tap diz Add 1 mana of any color. Each player loses 1 life. Portanto, basicamente dá pings. E depois diz At the beginning of your upkeep, if each player has 10 or less life, transform this artifact. E no fundo transformam-no nisto.
Aurora of Emrakul, Flying e Death Touch, e diz whenever this creature attacks, each opponent loses 3 life. É bastante bom esta carta, se me perguntarem a mim. Depois, vamos aqui para o último artefacto. Temos Arcane Signet, custa 2 mana colorless e dá uma mana de qualquer cor no vosso Commander Color Identity, no fundo. Depois, encantamentos. Warstorm Surge, custa 6 de mana e diz whenever a creature you control enters, it deals damage equal to its power to any target. Isto também está no deck de demónios. Depois, The Ruinous Powers, custa 4 de mana e diz at the beginning of your upkeep, choose an opponent at random, exile the top card of that player's library, until end of turn you may play that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast it. When you cast a spell this way, its owner loses life equal to its mana value. Muito forte mesmo. Depois, The Lost and the Damned, custa 3 de mana e diz whenever a land enters the battlefield under your control from anywhere other than your hand, or you cast a spell from anywhere other than your hand, create a 3/3 red spawn creature token. Também forte. Depois temos Kratos Rage, neste caso é a Pirotecnia, não, Pyrohenia. Diz at the beginning of your end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice this enchantment. E depois paga 1 de mana, uma montanha, e diz this enchantment deals 1 damage to each creature and each player. Depois temos um que eu gosto muito, Descent into Avernus, custa 3 de mana e diz at the beginning of your upkeep, put 2 descent counters on Descent into Avernus, then each player creates X treasure tokens and Descent into Avernus deals X damage to each player, where X is the number of descent counters on Descent into Avernus. Isto é muito giro, porque esta carta literalmente ou ganham um jogo ou perdem, porque vocês estão sempre a levar dano daqui também. In Pass Instants, temos Reverberate, que é mais do que óbvio, Copy Target Instant or Sorcery Spell, you may choose new targets for the copy, custa 2 de mana colorless, 2 de mana montanhas. Kill, Maim, Burn, custa 5 de mana e diz choose one or more, destroy target artifact, destroy target creature, kill, maim, burn, deals 3 damage to target player. Também bastante bom. Chaos Warp, custa 3 de mana, the owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library, if it's a permanent card they put it onto the battlefield. Chaos Mutation, custa 5 de mana e diz exile any number of target creatures controlled by different players. For each creature exiled this way, its controller reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card. Puts that card onto the battlefield, then puts the rest on the bottom of their library in a random order. Bastante bom. Bituminous Blast. Custa 5 de mana, tem Cascade e diz Bituminous Blast deals 4 damage to target creature. Portanto, mais um spell com Cascade. Depois, Arcane Denial. Custa 2 de mana e diz counter target spell, its controller may draw up to two targets at the beginning of the next turn's upkeep. You draw a card at the beginning of the next turn upkeep. Depois temos Abrade, custa 2 de mana e diz choose one. Abrade deals 3 damage to target creature, destroy target artifact. Portanto, também um bom removal. Depois temos as lands, meus amigos, que temos aqui. Oi, se eu as conseguir pôr sem coisa. Pronto, Shivan Reef entra untapped, dá uma mana colorless ou uma mana azul ou vermelha e dá-vos um dano. Temos uma ilha, temos uma montanha, temos Coastal Peak, entra tap, dá uma ilha ou uma montanha. Temos montanha, temos Molten Tributary, entra tap, dá uma ilha ou uma montanha. Temos Foreboding Ruins, entra tap, a menos que vocês revelem um swamp ou montanha e dá uma montanha ou um swamp. Temos Sunken Hollow, entra tap, a menos que vocês controlem 2 ou mais basic lands, dá uma ilha ou um swamp. Temos Tainted Peak, basicamente dá uma mana colorless e dá uma montanha ou um swamp, caso vocês controlarem um swamp, ok? É bastante útil. Tem montanhas. Depois Temple of Epiphany, entra tapped e basicamente quando entra dá Scry 1 e dá uma ilha ou uma montanha. Depois Restless Spire, entra tapped, dá uma ilha ou uma montanha. Depois tem um efeito secundário que não interessa muito. Montanha. Ferrous Lake, pagam de mana, dá-vos uma ilha e uma montanha. Depois temos Scorched Geyser,
Entra tap, a menos que vocês controlem 2 ou mais basic lands e dá uma ilha e uma montanha. A seguir, Reliquary Tower, vocês não têm maximum end size e dá uma mana colorless. Ilha, isto é aqui, Fable Passage, sacrificam esta land e vão buscar basicamente uma basic land qualquer, metem no Battlefield tapped, then shuffle, e se vocês controlarem 4 ou mais lands, dão untap a essa land. Montanha, ilha, Command Tower, dá uma mana de qualquer cor no vosso Commander Color Identity, já sabem. Swamp, têm Sulphur Falls, entra tapped, a menos que controlem uma ilha ou uma montanha. Montanha. Depois temos Temple of the False God, dá 2 manas colorless, se tiverem 2 ou mais, se tiverem 5 ou more lands, portanto se controlarem 5 ou mais lands podem ativar isto. Montanha. Oi. Ilha. Temos Exotic Orchard, dá uma mana qualquer cor que um oponente possa produzir. Tem Swamp, tem Montanha, tem Frostboil Snarl. Quando entra podem revelar uma ilha ou uma montanha, senão ela entra tapped, basicamente. Swamp. Depois Terramorphic Expanse, basicamente entra, podem sacrificá-la e vão buscar uma basic land. Depois, onde é que isto anda? Está aqui, desculpem. Path of Ancestry, nada que saber. Dá uma mana, entra tapped, depois dá uma mana qualquer cor do vosso Commander Color Identity. E se a creature partilhar o tipo de criatura com o Commander, dão scry 1. Swamp, Montanha. E depois tem aqui Turbulent Springs, que entra tapped, a menos que vocês controlem 8 ou mais lands. Neste caso. E é este o deck, amigos. Pronto, olhem, cá está. Eu acho que é um deck muito interessante. Eu gostei muito de o fazer. Ele tem-me dado muitas alegrias, mesmo que não tenha ganho com ele. Já ganhei um jogo com ele, que há de aparecer aqui no canal de TCG, mas mesmo que não ganhe com ele, é um deck que honestamente me diverte jogar. É mesmo muito divertido jogar. Conseguem ter um board minimamente descontrolado e é neste momento isso que se quer a jogar Magic Commander, no fundo. E pronto, e é isto. Espero que tenham gostado deste deck. E voltamos a ver no próximo. Eu deixei em baixo, como sempre, a lista do Moxfield para vocês irem ver. E se quiserem escolher alguma carta de lá, estão à vontade. Obrigado, grande abraço, portem-se bem. Beijinhos, malta.